Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar este nosso magnífico curso de Administração Financeira e Orçamentária. A nossa estratégia pedagógica, a nossa estratégia didática é o seguinte, né? Cada assunto nós abordamos em uma aula específica, porque isso o aluno vai tendo uma visão de todo o conteúdo. E agora nós chegamos aqui às despesas de exercícios anteriores, né? Professor, quais são as aulas anteriores como pré-requisito para eu compreender esse assunto de forma completa? Você deve ter assistido já a aula de execução da despesa orçamentária, ou seja, previsão, aliás, fixação, empenho, liquidação e pagamento. A aula também de restos a pagar é pré-requisito para o entendimento de DEA. O que é DEA, professor? DEA é despesas de exercícios anteriores, né? Professor, como é que você conceitua a sua explicação lá, papo reto? Então vamos lá de uma maneira bastante simples aí para explicar. Isso aqui é um tipo de despesa, claro, é uma despesa orçamentária. Se é uma despesa orçamentária, deve constar dotação específica na LOA, tá? Deve ter dotação específica da LOA. Bacana, então é isso. Despesas essas que saíram do fluxo normal da execução da despesa. Professor, qual que é a execução da despesa? Empenho, liquidação e pagamento. Aqui não. Aqui a despesa, alguma coisa aconteceu no decorrer que não se pôde aí de seguir esse fluxo regular, que é o empenho, a liquidação, o empenho e a liquidação e o devido pagamento. Então, tá aqui ideia, né? Para quem é ordenador de despesa, pode ter certeza absoluta que isso aqui é um pavor, né? Isso aqui é um pavor. Eu falo porque eu fui ordenador de despesa. Toda vez que aparecia um monstrinho de ideia, cara, acabava com o meu dia, cara. Eu vou explicar para vocês. Então, vem cá. Então, aqui, despesa de exercício anterior. Professor, aonde que está previsto a DEA, né? Claro, a DEA está previsto na Lei 4.320, no seu artigo 37, né? Está na 4.320 e o decreto, o dispositivo legal mais importante para nós, claro, vai ser o decreto 93.872. Então vem comigo. Artigo 37, previsão na lei sobre DEA. As despesas de exercícios encerrados, olha aí, olha o nome dela aí, ó, despesas de exercícios encerrados. Olha que coisa interessante, né? Encerrado, então é uma despesa que foge ao ciclo normal da despesa, né? Ó, encerrados, né? Tem que ser de anos anteriores. Esse cara aqui se enquadra o famoso DEA, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las. Ok. Então está falando que já estava previsto no orçamento, ok, bacana, né? Que não se tenha processado na época própria. Está aí. Então esse cara aqui é o primeiro caso de ideia. Olha aí. Não se tenha processado na época própria. Então, primeiro caso de ideia. Segundo caso de ideia. Olha aqui. Está aqui. Segundo caso de ideia. Como os restos a pagar com prescrição interrompida. Bacana, né? Ok, né? E a terceira, né, situação está aqui. Né? Terceira situação. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão... Opa, na verdade, isso aqui só traz duas, né? Aqui só traz duas situações, né? Esses compromissos reconhecidos é um requisito para o pagamento da DEA, tá? Do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento. Olha aí, uma palavrinha mágica, dotação específica, tá? Dotação específica, a gente vai explicar esse cara aqui. Consignada no orçamento, discriminada por elementos, olha aí, ó. Discriminada por elementos, a gente vai falar esse cara já já, obedecida sempre que possível à ordem cronológica de pagamento. Sempre que possível, não é uma obrigação. Então está aqui, o artigo 37 traz isso. Professor, são três, sim.
Então, primeiro, que não tenha se processado na época certa, própria, o que significa isso? Não seguiu o fluxo normal, empenho, liquidação e pagamento, a gente vai explicar para vocês já já, e o resto a pagar com prescrição interrompida, a gente vai dar uma ampliada nesse conceito. E a terceira situação que não está aqui, que está no decreto, que é em virtude de lei. Então, estão os 3 casos de ideia. Professor, não entendi nada. Tudo bem, calma, agora nós vamos detalhar esse cara aqui, né? Vamos detalhar. Você tem que ir para uma prova de concurso público. Hoje, as provas de AFO são provas bastante técnicas, bastante específicas, né? Então, a primeira informação que você deve saber dessa aula, que DEA, que é despesa de exercícios anteriores, tem previsão na Lei 4.320, no seu artiguinho 37. Bacana. Tem também previsão no artigo 93, no decreto 93.872 de 86. Inclusive, esse instrumento aqui é o principal instrumento que nós temos. Vamos lá, artigo 22. O que traz o artigo 22? Ele vem praticamente o quê? Vem praticamente reproduzir o artigo 37 da Lei 4.320. Vem comigo. As despesas de exercícios anteriores, tá aí, encerrados, perdão, para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenha processado na época própria. Então, aqui, primeiro caso, né? Ok. Bem como os restos a pagar com prescrição interrompida. Calma, esse assunto aqui é muito importante, prescrição interrompida. A gente vai falar isso já já. E os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos por conta de dotação destinado a atender despesas de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica, ou seja, a dotação e o elemento de despesa próprio que tem que ser do DEA. Então tá aí para a galera aí, né? Ok. Então, esse cara aqui não explicou muita coisa, mas você tem que conhecer esse texto, que o examinador pode ser Ctrl+C, Ctrl+V desse cara aí. Agora, vem comigo. O reconhecimento da obrigação de pagamento. Então, olha só. Todas as despesas de ideia tem que ocorrer isso. O reconhecimento da obrigação de pagamento, né? Ou seja, aconteceu um monstrinho. Professor, como assim um monstrinho? A administração pública estava precisando comprar um notebook, que custa R$ 2.500, por exemplo. O cara ligou para o fornecedor e falou, entrega aí. O cara foi lá e entregou. Está totalmente errado. Por quê? Porque não cumpriu aí a Lei 8.112. Mas o fornecedor de boa fé entregou. Né? Se ele entregou, ele tem que receber. Então aí é o primeiro caso da DEA. Primeiro caso da DEA. Só que o ordenador de despesa... Tá? Primeira coisa, ele vai observar, entregou o equipamento? Sim, entregou o equipamento solicitado, bacana, tá aí. Quem que solicitou? Fulano de tal, tá aqui o ofício, né? O que mais, professor? Entregou, então ele vai reconhecer. Por que ele tem que reconhecer? Porque a administração pública não pode se enriquecer na custa de terceiros, né? Ele tem que pagar. Ele vai acabar pagando isso aqui através de despesas de exercícios anteriores, né? Que trata este artigo, cabe à autoridade competente para empenhar a despesa. Então, quem que é a autoridade competente para ordenar a despesa? É o ordenador de despesa. Então, o ordenador de despesa tem que reconhecer a DEA, né? Ou seja, para o pagamento da DEA tem que haver um processozinho administrativo, né? Depois que ele reconhece, ele está no orçamento, vai empenhar a DEA e vai fazer o pagamento. Bacana? Ok. Então, primeira, outra informação importante, que para o pagamento da DEA tem que ocorrer um reconhecimento da obrigação de pagamento. Primeiro caso, são 3 casos para o pagamento de DEA, né? Vem cá. Despesas que não tenham se processado na época própria. Quando ele fala assim, o legislador, despesas que não se tenham processado na época própria. O que significa isso, cara? Que essa despesa aqui, tá? É o seguinte, é empenho, liquidação e pagamento. O que aconteceu? Ela não ocorreu esse procedimento ou teve o empenho considerado insubsistente e anulado, né? Olha aí. Ele pode ser considerado insubsistente ou anulado, este empenho, no encerramento do exercício correspondente. Mas que dentro do prazo estabelecido,
o credor tenha cumprido sua obrigação. Professor, o credor tenha cumprido a sua obrigação. O que significa isso? Significa dizer que ele entregou o produto, né? Só resumindo para vocês aqui, né? Vamos lá. Algumas situações. Ano base, ano 2020, tá? E aqui tem 2021, tá? Vou colocar aqui caso A e vou colocar aqui caso B. Caso A, houve um empenho, tá? Houve empenho, tá aqui. Ele empenhou, a administração pública queria comprar um notebook, tá? O que aconteceu no caso 1, tá? No dia 31/12, tá? Este empenho do caso 1 foi cancelado. Tá aí. O que aconteceu? Foi cancelado. Só que aqui no caso 1, tá? Ó, no caso 1 aqui, depois eu coloco o caso B, tá? Então aí, ó, vamos supor o seguinte, que houve empenho aqui no dia 10/10, tá aí. A 10/10, tá aqui. Em dia do meu aniversário, dia 15/12, ele entregou. A partir do momento que ele entregou, tá? Ele entregou. Tá aí, ele entregou. Só que no dia 31/12, o empenho ele foi o quê? Cancelado ou considerado insubsistente. Quando ele é cancelado e considerado insubsistente, essa despesa aqui, ela não vai ser inscrita em resta a pagar. E aí, professor, aí, isso aqui é uma primeira hipótese do caso de ideia, né? Professor, mas esse cancelamento do empenho é irregular? Claro que ele é irregular. Ele não deveria ser cancelado. A gente explicou isso para vocês nas aulas anteriores, né? Por quê? Porque o fornecedor ele já tinha entregue, né? Só por algum erro de alguém, alguma coisa saiu fora do padrão. E essas coisas, eu digo para você, acontece muito. O que vai acontecer aqui, né? O fornecedor vai ter que entrar com processo administrativo junto ao ordenador de despesa, tá? Ele vai ter que fazer o seguinte, né? Para provar que ele entregou. Isso é uma burocracia danada, né? Pode ocorrer o seguinte, que ele nem se receba em 2021, só em 2022, né? O que mais, professor? Então vamos lá. Parágrafo 1º. Aqui o parágrafo 2º, ele fala o quê? Ele fala que essa despesa tem que ser o quê? Primeiro, para ser DEA, ele tem que entregar. Olha aí. Entregar mercadoria. Entregou? Entregou. Segundo requisito, reconhecimento, olha aí, do ordenador de despesa. Esse cara aqui está no artigo 22, tá? Parágrafo 1º do decreto 93.872 de 86. O cara reconhece, vai ter que abrir um processo administrativo. E o terceiro elemento para pagar o DEA é a dotação específica, ó. Dotação específica, né? Com elementos de despesa. Como assim, professor? Esse cara aqui, ele foi empenhado 4, porque despesas de investimento, né? Aqui, a classificação, ó. Tá aí, né? Vou só explicar o 4, que é o quê? Uma despesa de investimento. Isso aqui nós vamos estudar na classificação da despesa, tá? Nós vamos explicar esse cara aqui. O que acontece? Quando for pagar este cara aqui em 2002, uma despesa como DEA, tem que estar no orçamento, né? Lá nesse pagamento aqui, vai ser pago em qual contrapartida? Ó, 90, 92. Esse 92 aqui, que é o famoso elemento de despesa aí, que fala lá atrás. Está aí. Então, primeiro caso para materializar aqui a explicação do caso 1, né? É claro que isso aqui vai abrir um processo administrativo, né? Vai apurar a responsabilidade desse cancelamento que aconteceu. O cara vai responder, desculpa a expressão, uma encheção de saco sem precedentes. Então, isso aqui é o caso 1, tá? É o caso 1, né? Agora nós vamos para o caso 2, que é o pior de todos, cara.
B. Tá? No caso 1, lembra-se que ocorreu o quê? O empenho. E o caso 2, professor? O cara é novo, né? Governo novo. O cara está precisando de computador, está lá aquele orçamento lá milionário para ele. Não sabe o que ele tá, o que eu espera. Eu quero um notebook. Ele vai lá, liga para a empresa e fala, entrega um notebook. Sem licitação, sem empenho, sem nada. Isso acontece muito. O fornecedor de boa fé, é claro que a maioria que faz isso são os cargos comissionados, né? E isso aqui é uma prática que ocorre muito em município, em estado, na União. É muito difícil acontecer isso, né? Ele entrega, ele foi lá, então, vamos colocar no dia do meu aniversário, tá? Ele entregou o notebook. Beleza. Aí o cara vai lá, manda a conta corrente para receber. E aí, professor? Não recebe. O sistema é todo travado. O fornecedor vai ter que abrir um processo administrativo, tá? Para verificar todo o procedimento. Tá? E vai abrir isso. Isso só pode ser pago. Vou até mudar a data aqui, ó. O cara entregou aqui, ó. Vou pôr até o dia 15 aqui, ó. Tá? No dia 15 de fevereiro. Tá aí. Aqui ele vai montar um processo administrativo de responsabilidade, vai ter que contar com boa vontade de muitos servidores. Então, por isso que o cara tem que entregar somente com a nota de empenho. No caso anterior estava mais fácil, né? Aí, reconheceu. Se reconhecer em 2021, tiver orçamento, ele paga 2021. Se não tiver, vai para 2021. É claro que aqui vai dar muito problema essa situação. E os órgãos de controle, que é o controle interno, as corregedorias, as controladorias aí, as controladorias, e nós temos também aí os tribunais de conta, controle interno, controle externo, pega todos os pagamentos de ideia, o cara está lascado, tá? Pode sofrer até ação de improbidade administrativa, ele pode ser penalizado pela lei 10.028, tá? Que a gente vai explicar 2 artigos do 10.028 que alterou o Código Penal, crime contra as finanças públicas. Rapaz, é muito problema para o cara. Bacana, então aqui está primeiro caso de ideia, né? Segundo caso de ideia, é o restos a pagar, tá? Restos a pagar com prescrição interrompida. Parou. Prescrição interrompida. O que aconteceu com esse sujeito aqui? Eu até tirei essa explicação da nossa aula de restos a pagar. Por quê? Porque o decreto 9.428, de 28/6 de 2018, ele revogou o artigo 70. Prescreve em 5 anos a dívida passiva relativa a restos a pagar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, o nosso curso super atualizado de Administração Financeira e Orçamentário, AFO, tá? Os principais assuntos que são cobrados aí nos concursos no Brasil todo, não tem nada de fora, pode ter certeza disso. Se tiver algum assunto que não esteja gravado, você pode entrar em contato aqui comigo. Vou colocar até meu e-mail pessoal para a galera aí, ó, LAC, né, .consultoria, olha aí, @gmail.com, né? É o meu e-mail pessoal, porque eu sou professor dessa matéria já há muito tempo, né? Administração Financeira e Orçamentária, um curso muito competitivo, um curso muito focado, com muitos exercícios. Eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Essa aula que você está assistindo é apenas uma aula demonstrativa para vocês, né? Nosso curso completo, você tem acesso aí durante 30 dias. Nesses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, e o investimento é apenas R$60. É isso mesmo, R$60. Este curso não fica para trás de nenhum outro curso, pode ter certeza disso. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aí no meu curso de Administração Financeira e Orçamentária. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.